Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está acompanhando esse conteúdo, mas eu espero do fundo do coração que você esteja bem, que você esteja em paz e, acima de tudo, que você esteja disposto e com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus neste instante. A gente segue a nossa viagem pela Bíblia no nosso podcast semanal. A ideia é que a cada semana a gente visite um livro bíblico e tire dele algumas informações importantes, o que está por trás do texto escrito, seu contexto, informações históricas, informações sobre autor, sobre a carta em si, sobre o livro bíblico em si. E também, ao final, a gente sempre escolhe um texto deste livro para aprofundar um pouquinho mais e tirar algumas lições para a nossa vida de fé. E hoje a gente vai visitar a carta que foi escrita para a comunidade de Éfeso. Então, hoje nós vamos falar sobre Efésios. E você é nosso convidado não apenas para ouvir e alimentar a sua fé com esse conteúdo, mas também a compartilhar adiante aquilo que você recebe hoje aí nas suas plataformas digitais. Mas antes da gente dar início, quero convidar você para uma palavra de oração. Então, aí onde você está, conecte-se com Deus, feche os seus olhos, incline sua cabeça e a gente vai falar com o nosso Criador. Querido e amado Deus, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, de sermos alimentados pela Tua Palavra, que é sempre uma lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, num mundo tão escuro, tão marcado por dúvidas, onde tantas informações chegam até nós, nós temos essa luz que guia o nosso caminho, que é a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos prazer em estudar e meditar na Tua Palavra, para que assim nós possamos conhecer qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida e para esse mundo. Abre, ó Deus, nossos ouvidos, mentes e corações à medida que nós nos apropriamos deste conteúdo sobre Efésios. Fica conosco e sopra sobre nós. Teu Santo Espírito é o que nós te pedimos. Amém. Muito bem, prepare-se que a gente vai começar agora a nossa viagem para Éfeso. Vamos estudar sobre Efésios. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre uma das cartas que eu acho que é uma das mais fascinantes e mais profundas de todo o Novo Testamento, que é essa carta aos Efésios. É um texto curto, são apenas 6 capítulos, mas é uma carta que traz uma das teologias mais elevadas, talvez, sobre quem é Cristo, sobre a salvação em Cristo, e também sobre o que significa ser igreja, o que significa ser comunidade de fé, o que significa ser comunidade de cristãos. Essa carta que foi escrita aos Efésios, ela é atribuída ao apóstolo Paulo. Por que eu digo que ela é atribuída? Porque entre os estudiosos da teologia não há um consenso de que tenha sido de fato o apóstolo Paulo que tenha escrito essa carta. Há uma grande chance dele ter escrito por conta dos temas que são abordados nessa carta, mas pode ser que ela também tenha sido escrita por uma escola paulina, ou por seguidores de Paulo, ou por pessoas que simpatizavam com a teologia de Paulo. O fato é que ela é muito semelhante no seu estilo ao estilo em que Paulo escrevia, mas não há um consenso. Isso não significa que ela é menos ou mais importante, mas significa que é uma informação histórica que cabe a gente saber. Mas muitos outros historiadores acreditam que sim, que é uma carta do apóstolo Paulo, uma das cartas que ele escreveu provavelmente quando ele estava preso em Roma, por volta do ano 60 ou 61 depois de Cristo, né? E também não há consenso de que essa carta tenha sido escrita para a comunidade que se reunia em Éfeso. Porque ela não é uma carta tão pessoal, ela não tem temas que tratam de um local específico. Então, ao que parece, e eu concordo bastante com essa posição, que é uma carta circular, ou seja, ela passou por Éfeso, mas talvez tenha sido uma carta enviada para várias comunidades que se reuniam lá na região da Ásia Menor, né? E isso explica o tom mais geral e menos pessoal desse texto bíblico. Então, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, por alguém muito próximo de Paulo, para Éfeso e outras comunidades que se reuniam naquela mesma região, né? Éfeso era uma cidade grandiosa, ela ficava
no que hoje é o território da Turquia, e era um dos centros comerciais mais importantes de todo o Império Romano. Mas o que fazia de Éfeso ser uma cidade reconhecida no mundo inteiro e também ser visitada pelo mundo inteiro era o Templo de Ártemis, também conhecido como o Artemision, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E era um templo que era dedicado à deusa Ártemis, ou Diana, né? Ele era considerado o maior e mais suntuoso templo da antiguidade, né? Tinha aí mais de 120 colunas de mármore, cada uma com 18 metros de altura. Ele era maior, inclusive, que o próprio Partenon de Atenas. E essa deusa Ártemis, que era adorada em Éfeso, ela era um pouco diferente da Ártemis da mitologia grega tradicional, porque ali ela era representada como uma deusa da fertilidade, como uma figura maternal, cheia de símbolos que eram ligados à fecundidade e à abundância, né? Então, o culto a essa divindade Ártemis, nesse templo suntuoso que ficava em Éfeso, envolvia rituais, festivais e um comércio também muito intenso de pequenas estatuetas dessa deusa, né? E o templo era também uma espécie de centro financeiro, né? Funcionava como um tipo de banco, né? Ou até um refúgio para todas as pessoas, né? O templo não era apenas um local religioso, mas era o coração econômico, político, cultural de toda a cidade de Éfeso, né? Então você já pode imaginar que Éfeso era uma cidade muito plural. Gente de todos os lugares, de todas as culturas, de todas as ideias e formas de pensamento se reuniam lá em Éfeso. E o Paulo, durante uma das suas viagens missionárias, isso é narrado lá pelo capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, ele visita Éfeso, ele fica cerca de 3 anos na cidade de Éfeso e ali ele funda então uma comunidade cristã. E é justamente nesse contexto plural de muita adoração a divindades pagãs que o evangelho chega. E quando ele começa a pregar, o apóstolo Paulo, que existe um só Deus e um só Senhor, e este é Jesus Cristo, essa mensagem ela mexe com os alicerces daquela cidade que estava totalmente estruturada na Ártemis, nessa divindade pagã. Inclusive em Atos 19 é contado que os artesãos que viviam de fabricar miniaturas da deusa, eles se revoltaram, né? E um ourives chamado Demétrio, ele começou a convocar uma multidão que começou a gritar pelas ruas: grande é a Ártemis dos Efésios. Isso está registrado lá em Atos 19, né? Isso mostra o impacto da mensagem do evangelho, o impacto do cristianismo na cultura daquela época, né? Por mais que era um movimento pequeno, mas foi capaz de abalar uma das maiores cidades do Império Romano, onde tinha o maior templo de adoração a divindades pagãs de todo mundo conhecido da época, né? Então, não abalava apenas crenças, mas também mexia com os interesses econômicos, com estruturas sociais que estavam muito impregnadas já na sociedade daquela época, né? E a carta que foi escrita, ela nasce dentro desse contexto, né? Uma cidade grandiosa, muito religiosa, mas ao mesmo tempo profundamente marcada pela idolatria, pelo comércio religioso. E Paulo escreve aos Efésios, depois de fundar essa carta, então, depois de fundar essa comunidade, ele escreve essa carta para, de novo, lembrar os cristãos que eles são de Cristo e de como eles deveriam continuar vivendo no meio desse mundo politeísta, ou seja, de muitos deuses, de muita adoração a divindades pagãs, como acontecia lá em Éfeso, né? Então essa carta, eu acho ela muito curiosa, a estrutura dela, porque ela são 6 capítulos e ela é dividida em 2 grandes blocos, do 1 ao 3 e do 4 ao 6. E é muito curioso porque nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo, ou o autor da carta, sabiamente ele usa os verbos no indicativo, ou seja, o conteúdo dessa carta, desses 3 primeiros capítulos, fala sobre aquilo que Deus fez pelos seres humanos.
Ali ele reúne muitas informações e muitas palavras sobre a graça, sobre a redenção, sobre a unidade dos cristãos. Ali em Efésios 2:8 está aquele famoso versículo: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nos 3 primeiros capítulos todos os verbos estão no indicativo, ou seja, apontando para algo que foi feito. E o que foi feito é parte de Deus, aquilo que Deus fez pela humanidade, aquilo que Deus fez pelos seres humanos. Então os 3 primeiros capítulos, você pode ler, inclusive nas nossas versões em língua portuguesa, você vai se certificar disso. Fala sobre aquilo que foi feito pelo ser humano. Já do capítulo 4 a 6, que são os 3 últimos capítulos, parece que vira a chave do autor da carta e ele começa a escrever, via de regra, com verbos no imperativo, ou seja, qual é a prática da vida cristã que agora é exigida diante da mensagem daquilo que Deus fez por nós. Ou seja, até aqui nós estávamos falando do que Deus fez por nós, mas há também uma responsabilidade humana, uma conduta ética humana que precisa ser observada, uma postura humana que precisa ser observada diante daquilo que Deus faz pelo ser humano, né? Então aqui ele fala sobre como viver de modo digno da nossa vocação cristã, com humildade, com mansidão, com paciência. Ele aborda muitas questões ligadas a relacionamentos, né, entre marido e mulher, pais e filhos, senhores, servos. E ele termina então com aquele famoso texto da armadura de Deus, né, uma imagem que fala sobre como nós podemos resistir com fé àquilo que a gente enfrenta no mundo, especialmente um mundo onde tantas ideias diferentes, tantas crenças diferentes estão postas, né? Então a carta aos Efésios gira em torno desses grandes temas, né? A nossa identidade em Cristo, graça e salvação, a igreja como um só corpo, onde Cristo é o cabeça, a unidade da igreja e a vida ética e espiritual, né? Então Efésios tem esta tônica. Ela surge num contexto de muito sincretismo religioso. As pessoas começam a ser confundidas por essas realidades. Então, depois de fundar a comunidade, Paulo escreve de novo para eles, lembrando que eles são de Cristo, que eles são chamados a viverem em unidade, que a salvação não vem ao ser humano a partir daquilo que ele faz ou de algum sacrifício, ou algum culto, ou algum ritual que é feito para alguma divindade, mas tão somente pela fé naquilo que Cristo fez. E essa é a tônica da carta de Paulo aos Efésios. Eu quero convidar você agora para a gente aprofundar um texto bíblico que eu acho muito especial da carta aos Efésios. Vamos lá? Quero convidar você a ouvir a leitura bíblica de Efésios 2, 11 a 22. Diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai.
Portanto, vocês, os não-judeus, agora não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus Cristo. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Eu acho esse texto muito bonito. E lembrando, nós lemos do capítulo 2, versos 11 a 22, ou seja, esse texto está dentro do bloco onde o autor narra aquilo que Deus fez pela humanidade. E eu acredito muito que nesse trecho que nós lemos está o coração da carta, ali está o cerne de toda a mensagem de Paulo aos Efésios, que Deus em Cristo forma um só povo e não há mais separação entre judeus e gentios, lembrando que gentios são aqueles que não eram naturalmente judeus, né? Nesse trecho, o Paulo ele lembra os gentios de que antigamente eles estavam separados da comunidade de Israel, porque eles não eram judeus, então eles não pertenciam ao grupo que havia recebido as promessas de Deus, não eram parte do povo escolhido de Deus na terra, ou seja, eles viviam sem esperança no mundo. Mas Paulo também afirma, e é muito importante nós sabermos disso, de que não é mais assim. Os gentios e judeus que creram em Cristo foram inseridos para dentro de uma mesma família, a família de Deus que forma um só povo. Foi a cruz de Cristo que derrubou qualquer separação que havia entre os diferentes, porque agora, para ser parte da família de Deus, não importa mais de que berço você vem, ou de que nacionalidade você é, ou que confissão de fé cristã você professa. Para ser parte da família de Deus, não importa mais se você pratica os rituais judaicos, se conhece ou não todo o Antigo Testamento, se era ou não judeu ou qualquer outra coisa, nada disso mais importava. Porque para ser parte da família de Deus, e meus irmãos, minhas irmãs, é assim até hoje, basta crer que Jesus Cristo é o Deus encarnado que veio ao mundo para levar a humanidade para perto do Criador novamente, e para isso ele morreu na cruz, sofrendo a pena dos nossos pecados, dos pecados de todas as pessoas, para que por sobre todas as pessoas que eram culpadas, ou seja, nós, não fosse derramada a ira de Deus, mas sim a graça de Deus. E todo o restante da carta aos Efésios vai ter esse viés, reafirmando sempre de novo aquilo que Deus fez pelos seres humanos e indicando que aquilo que o ser humano deve observar a partir da nova vida que tem agora em Cristo. Mas eu quero rapidamente aprofundar algumas coisas sobre esse trecho curto que nós lemos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que a cruz de Cristo ela rompe com qualquer sentimento de superioridade ou inferioridade. Tinha um professor meu que ele sempre dizia: pela cruz a terra é plana. É claro que ele não era um terraplanista, né? Ele só queria dizer que Deus em Cristo, ele reafirma que todas as pessoas, independente de quem elas sejam, de qual posição ocupam, da quantidade de dinheiro que elas têm na conta bancária, da fama que elas conquistaram, do prestígio que gozam, da condição psicológica, enfim, todas elas são iguais. Não há ninguém que seja maior do que o outro e ninguém que seja inferior em relação ao outro. E o amor de Deus é por todos e é para todos, de modo igualitário. Mas, infelizmente, a gente ainda vive uma cultura da superioridade e da inferioridade. Essa cultura ela parece que é promovida entre nós de algumas formas, né? E uma das formas que essa cultura é promovida entre nós, ela é meio que proposital, assim. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer frases do tipo: você sabe com quem você está falando? Ou alguém dizendo para outro assim: coloque-se no seu lugar, ou até assim um tom de ameaça: você não sabe do que eu sou capaz. Todas essas manifestações, elas têm a intenção de inferiorizar alguém para valorizar outro. E alguém que age assim se esqueceu de algo muito importante, né? De que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E quem age dessa forma, tentando ser superior ou tentando inferiorizar o outro,
parece que não consegue mais enxergar o outro como um semelhante, né? Mas enxerga o outro como um objeto que é descartável, e assim a pessoa vive olhando apenas para o seu próprio umbigo. E eu aposto que às vezes vive infeliz e frustrado, porque é na relação com o outro que o ser humano se realiza. Quem vive se achando melhor do que os outros ou inferiorizando os outros talvez não tenha também entendido nem a graça de Deus. E outro modo de promover essa cultura da superioridade, da inferioridade, a gente podia chamar de psicossocial, porque muitas pessoas enfrentam doenças psíquicas, né? Que as colocam em um lugar de inferioridade, de desamor, de não aceitação, de tristeza, de autossabotagem, até de autoagressão, enfim. Para essas pessoas, e talvez você seja uma delas, eu quero lembrar o valor que você tem. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente lembra que a gente vale um Deus que dá a vida, um Deus crucificado. Cada pessoa é tão importante, é tão especial, que Deus decidiu amar incondicionalmente para ter essa pessoa por perto, para ter você perto dele. Então, quando esse sentimento ruim chegar de inferioridade, lembre-se da cruz de Cristo, porque na cruz está o teu valor. A cruz de Cristo, ela rompe, meus irmãos, com qualquer sentimento de superioridade, de inferioridade, desde a relação de judeus com os gentios, como é descrito no texto em Efésios, mas até nas nossas relações atuais. Então, vamos combater essa cultura da superioridade e da inferioridade. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que a cruz de Cristo, ela destrói os muros que dividem as pessoas. Já foi assim com os judeus e com os não-judeus na época de Jesus e deve continuar sendo assim hoje. Tem uma frase muito legal que diz que os muros não fazem parte do projeto de Deus para a humanidade, até porque Deus não é um Deus que divide, Deus é um Deus que une. E eu mencionei isso no último culto, na nossa paróquia aqui em Santos, né? Uma frase da teóloga Nadia Bolz-Weber, que ela é uma pastora luterana nos Estados Unidos. Ela diz: quando nós traçamos uma linha entre nós e eles, é bem provável que Jesus esteja do lado de lá. Eu não estou falando de muros que são construídos assim para nossa segurança, né? Já que a nossa sociedade, infelizmente, ela se afunda em violência, né? Mas eu estou falando daqueles muros invisíveis, sabe? Aqueles que nós construímos entre nós, nas nossas relações. Certamente você entende do que eu estou falando, porque todos nós já construímos muros assim pelos mais diversos motivos. Às vezes a gente constrói muros quando a gente não quer perdoar alguém, e aí a gente se afasta, constrói muros. Às vezes a gente constrói muros quando a gente não quer se envolver numa realidade de injustiça, e aí eu prefiro que os outros resolvam essas situações e não eu, então eu construo muros que me separam dessa realidade, né? Ou eu construo um muro para eu não precisar sair da minha zona de conforto. Às vezes a gente constrói muros para a gente não ter que lidar com as nossas dores, com as nossas feridas. A gente acha que é melhor se isolar, esquecer, do que tratar tudo isso, né? E talvez você tenha construído muros assim ao longo da sua vida, mas muros não combinam com o reino de Deus. E por mais que seja difícil, é muito mais libertador derrubar os muros que nós construímos, ao invés de mantê-los em pé, nos separando, nos dividindo e causando mais sofrimento. Foi o que Paulo pediu para que fosse feito em Éfeso. No meio daquela pluralidade, daquela diversidade de crenças, ainda assim ele diz: olha, não construam muros entre vocês, porque Deus quer que a gente viva de forma pacífica e sendo um só corpo, aonde o Evangelho é anunciado, aonde os pecados são confessados e perdoados, aonde nós nos fortalecemos através da celebração da Santa Ceia e do ouvir da palavra do Evangelho. Então vamos aprender a quebrar os muros e vamos aprender a ser um, assim como Cristo pediu que nós fôssemos, assim como o apóstolo Paulo ensina aos Efésios naquele mundo tão plural. Não é porque a gente é diferente que a gente não pode caminhar de forma coletiva, caminhar como comunidade, como um só corpo onde Cristo é o cabeça. E esse é um breve panorama da carta do apóstolo Paulo, ou de alguém muito próximo do apóstolo Paulo, à comunidade que se reunia em Éfeso.
Espero que você tenha conseguido acompanhar até aqui, espero que você tenha sido abençoado, desafiado, que tenha causado alguma reflexão em você essa mensagem que você ouviu. E eu quero te convidar para uma palavra de oração para nós encerrarmos. Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra inspiradora que nós ouvimos, que foi escrita há tanto tempo atrás, mas que nos lembra de tudo aquilo que tu fizeste por nós, mas que também nos lembra quais são as posturas que o Senhor espera de nós. Posturas que correspondem a alguém que compreendeu a graça de Deus, que não constrói muros, que não vive numa cultura de superioridade ou inferioridade, mas que compreende todas as pessoas como pessoas que são criadas e amadas por Ti, pessoas que se tratam de forma respeitosa, que se tratam como iguais. Nós te pedimos, ó Deus, que entre nós seja assim, que a gente aprenda a viver dessa forma para que a gente mostre sinais do Teu reino entre nós e nesse mundo que tanto precisa do Teu amor e da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um só corpo e termos o Senhor como cabeça que guia, que ensina e que orienta. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre sermos boas testemunhas do Evangelho que salva, liberta, perdoa e dá nova vida e vida eterna. Ajuda-nos que possamos ser canais de bênção, de amor e misericórdia nesse mundo. E fica conosco, ó Deus, nesse dia, nos dias que virão, conosco, com nossos familiares, com as pessoas que nos são queridas, e que por sobre nós venha e permaneça a Tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, a gente se encontra novamente na semana que vem, aqui, online, ou nas programações da Igreja Luterana de Santos. Desejo a você um abençoado dia, uma abençoada semana, um forte abraço e fique na paz de Deus e que essa paz seja compartilhada através de você.